Geralmente, quando a gente pensa em um diagnóstico clínico, tipo em qualquer área da medicina, existe uma expectativa quase matemática de precisão, sabe? Uhum, com certeza. Aquela coisa de ter um resultado exato e inquestionável. É, isso mesmo. É super reconfortante. Pensa numa radiografia, por exemplo. Um osso se quebra, a pessoa vai ao pronto-socorro, a imagem mostra aquela linha branca irregular na tela e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz, tipo, olha, a fratura tá bem ali. Exato. O problema foi isolado, né? Isso. É um sistema muito direto. É um sistema binário, na verdade. Ou tá quebrado ou tá intacto. E olha, isso traz um conforto tremendo para a prática clínica, porque a mente humana e a medicina ocidental como um todo adora categorizar o que é perfeitamente visível e mensurável. Mas aí é que tá. Quando a gente sai da ortopedia e entra no território do neurodesenvolvimento e especificamente na forma como mentes com fiações diferentes interagem com o mundo, de repente essa máquina de raio-x parece perder totalmente o foco. Perde mesmo. A paisagem diagnóstica se torna fascinante, claro, mas bastante nebulosa. E, para ser honesta, eu diria que fica bem confusa, especialmente quando não estamos olhando para crianças, mas sim para adultos. Ah, sem dúvida. É a definição absoluta de águas clínicas turvas, sabe? Quando a lente da psiquiatria se volta para os adultos, o nível de complexidade se multiplica de um jeito absurdo. Porque não é mais só biologia pura ali, né? Exatamente. Você não está lidando apenas com a neurobiologia, mas com 2, 3, 4 décadas de adaptação, de estratégias de sobrevivência e de camuflagem social intensa. E é exatamente para navegar por essas águas turvas que estão aqui hoje. Então, boas-vindas a esta nossa análise aprofundada, que hoje adota o formato clínico de um Morning Report. É um formato excelente para a gente destrinchar esses casos. Com certeza. E, para estruturar essa discussão, a gente conta hoje com uma curadoria de peso feita pelo psiquiatra Dr. Fábio Martins Fonseca e pela neuropsicóloga Dione Viegas. Uma curadoria brilhante, diga-se de passagem. Eles trouxeram fontes riquíssimas. Demais. A nossa missão hoje, para quem está nos ouvindo, é dissecar o raciocínio diagnóstico no autismo em adultos e a gente quer jogar pela janela aqueles estereótipos ultrapassados que, infelizmente, ainda dominam tanto o senso comum quanto muitos consultórios. É um trabalho necessário. E para guiar essa exploração de hoje, nós cruzamos a literatura médica oficial, mais especificamente o DSM-5-TR, com pesquisas sociológicas e psicológicas modernas. Sim, e a gente também vai trazer o trabalho brilhante e autobiográfico do psicólogo social Devon Price. Ah, o trabalho dele é fundamental para entender essa dinâmica. O objetivo aqui é entender o que a medicina procura ativamente e por que a vida real dos adultos autistas desafia esses critérios clínicos o tempo todo. Certo. Então vamos desempacotar isso começando pela própria fundação clínica. Quando um adulto senta na cadeira do consultório, o que o profissional está tecnicamente avaliando? Eu estava lendo os critérios do DSM-5-TR antes da gente começar e confesso, eu fiquei um pouco confusa. É normal, a linguagem é bem técnica mesmo. Sim, ele divide o autismo em domínios de comportamento, não é isso? Correto. O DSM-5-TR, que, só para contextualizar, funciona como a diretriz global principal para diagnósticos psiquiátricos, ele exige a presença de características em 2 grandes domínios. Tá, e quais são eles? O primeiro envolve os comportamentos restritos e repetitivos. E o segundo, que é exatamente onde a maioria dos debates e falhas diagnósticas em adultos acontece, é o domínio da comunicação e interação social. Entendi. E dentro desse domínio social tem um ponto muito específico que as fontes destacam e que tem gerado muita discussão, que é o critério A1, né? A famosa reciprocidade socioemocional. Isso, o critério A1 é o grande gargalo hoje em dia. Pois é, o manual descreve isso de uma forma que me soou, assim, muito severa. Ele fala sobre uma falha na conversa normal de vai e vem, tipo uma ausência de compartilhamento de emoções e uma dificuldade crônica em iniciar ou responder a interações sociais. Soa severo porque carrega uma bagagem histórica pesada, sabe?
Lá na época do Leo Kanner, que foi um dos pioneiros do estudo do autismo, essa falta de reciprocidade era lida quase exclusivamente como um isolamento extremo. Aquela imagem super estereotipada, né? Exatamente. A imagem clássica da criança balançando no canto da sala, completamente desconectada do ambiente e das pessoas ao redor. Era isso que eles procuravam. Mas aqui tá a minha confusão, e eu acho que quem tá ouvindo também pode pensar o mesmo. Eu conheço adultos que receberam o diagnóstico de autismo bem tarde na vida e eles não são nada isolados. Uhum, é muito comum. Alguns são super falantes, são extrovertidos, tipo, são a alma da festa, parecem altamente empáticos. Como é que essas pessoas que têm vidas sociais ativas se encaixam nesse modelo de déficit de reciprocidade que o DSM exige? Onde que está a desconexão entre o manual e a vida real? Olha, essa é literalmente a pergunta central da neurodiversidade hoje em dia. A literatura moderna e os relatos clínicos compilados pelas nossas fontes mostram que, em adultos com boa capacidade cognitiva, essa falha no vai e vem não significa de jeito nenhum não falar com ninguém. Ah, tá. Então não é sobre ser antissocial. Não, não. Ela se manifesta de formas infinitamente mais sutis e internas. O déficit está lá, mas ele não aparece na superfície de um jeito óbvio. Você consegue dar um exemplo de como isso se parece na prática? Claro, pode ser uma dificuldade tremenda em ler o timing de um grupo, sabe? Aquela coisa de saber exatamente o milissegundo em que você pode entrar em uma conversa de bar sem interromper ninguém de forma estranha. Nossa, sim, aquela dança invisível das conversas, né? Exato. Ou pode se manifestar em conversas que parecem super fluídas para quem está de fora, mas que para a pessoa autista são sentidas como uma performance extremamente ensaiada. Há também a exaustão física de tentar discordar de alguém em tempo real. Espera. Discordar de alguém. Por que isso seria mais difícil? Porque processar a linguagem falada, ler a emoção da outra pessoa no rosto dela e ainda por cima formular uma resposta contrária na mesma hora exige um esforço cognitivo brutal, muito maior do que o normal. Entendi. Eu estava pensando nisso mais cedo e me veio uma analogia. Podemos pensar nessa reciprocidade social como uma partida de tênis, sabe? Uhum. Gosto dessa imagem. O manual clínico espera que a interação social seja um jogo super fluido. O seu parceiro bate na bola, você devolve, e o jogo acontece num ritmo natural, instintivo, totalmente inconsciente. Exatamente. O neurotípico joga essa partida no piloto automático. Mas lendo as fontes, é como se a pessoa autista estivesse jogando a exata mesma partida, mas operando com um conjunto de regras totalmente diferente. Ela precisa calcular conscientemente a força da raquete, a direção do vento, o ângulo da bola e até a expressão facial do oponente antes de cada devolução. E tudo isso em frações de segundo. Isso, aos olhos de quem está na arquibancada assistindo, a pessoa até está rebatendo a bola normalmente. Mas o esforço interno para manter o jogo rolando deixa a interação fora de sincronia em algum nível. É uma ótima analogia, porque ilustra perfeitamente o custo computacional do cérebro nessa situação. A interação parece recíproca para quem vê, mas ela é sustentada à base de uma hipervigilância constante. Uma vigilância exaustiva, imagino. Completamente. E isso responde à sua pergunta anterior, sabe? A razão pela qual tantos adultos extrovertidos ou bem-sucedidos não parecem ter os déficits listados no manual é porque eles passam a vida inteira escondendo essas dificuldades para sobreviver. O que nos leva diretamente ao coração do nosso Morning Report de hoje. Aquilo que a comunidade e os pesquisadores chamam de masking, ou seja, essa camuflagem social incessante. O masking é a chave de tudo isso. Se o DSM procura um déficit que seja visível a olho nu, o masking é o mecanismo exato que torna essa neurodivergência invisível. E a gente não pode subestimar a importância clínica disso. Pesquisadores contemporâneos como Luigi Mazzoni, construindo ali sobre as observações originais da pesquisadora Lorna Wing, têm focado imensamente na chamada hipótese da camuflagem. E o que essa hipótese diz em termos práticos? A pesquisa é muito clara em mostrar que o masking afeta desproporcionalmente mulheres, pessoas não brancas e outros grupos marginalizados. O peso cai muito mais sobre eles. Por que esses grupos especificamente sofrem mais com isso? Porque a sociedade tem uma tolerância
absurdamente menor para comportamentos que fogem da norma quando eles vêm desses grupos, né? Pensa bem, um homem branco demonstrando um interesse hiperfocado ou certa falta de traquejo social pode ser lido rapidamente como um gênio excêntrico ou um programador brilhante do Vale do Silício. Ah, o estereótipo do nerd genial, claro. Exato. Mas uma mulher ou uma pessoa de um grupo minoritário apresentando as exatas mesmas características no mesmo ambiente costuma ser rotulada como rude, inadequada, agressiva ou até problemática. Nossa, é muito injusto. Então a camuflagem não é tipo um truque de festa ou algo que a pessoa faz porque quer. O trabalho do Devon Price que a gente leu bate muito nessa tecla, né? Bate o tempo todo e com razão. É uma resposta imposta de fora para dentro. É a construção de uma fachada neurotípica porque o ambiente pune severamente a diferença. E eu achei fascinante como a literatura clínica divide esse processo de mascarar em 3 estágios psicológicos bem distintos. O primeiro deles é a motivação. Sim, a motivação é a base, o alicerce de tudo. É aquele desejo humano primário de pertencer a um grupo. A pessoa autista camufla para evitar o bullying na escola, para não ser ostracizada no ambiente de trabalho. Para conseguir passar numa entrevista de emprego, né? Com certeza. Ou até, em casos mais extremos, para evitar violência física nas ruas. É sobrevivência pura e simples. Não é uma escolha de estilo de vida. O segundo estágio, segundo os textos, é a camuflagem em si, a chamada assimilação. E eu sinto que é aqui que o custo computacional que a gente mencionou na analogia do tênis entra rasgando em cena. Entra com tudo. A assimilação envolve forçar ativamente comportamentos que vão totalmente contra a biologia da pessoa. Tipo o quê, por exemplo? Tipo, forçar um contato visual ininterrupto, o que muitos adultos autistas relatam ser algo fisicamente doloroso, quase como tentar olhar diretamente para o sol ao meio-dia. Envolve também suprimir os famosos stims, sabe? Aqueles movimentos de regulação, né? Isso, aqueles movimentos repetitivos com as mãos ou pequenos balanços de corpo que o cérebro autista usa naturalmente para se acalmar e se regular frente a uma sobrecarga sensorial. A pessoa esconde isso. E então a gente chega no terceiro estágio, a compensação, que é onde os chamados life hacks, os truques de sobrevivência, dominam completamente a rotina do adulto. Ah, os truques de sobrevivência são uma camada inteira de trabalho invisível. Tem um exemplo nas pesquisas que as nossas fontes trouxeram que, juro, me deixou boquiaberta. É sobre uma pessoa que precisa ir a um jantar de trabalho em um restaurante novo. Ela não simplesmente vai ao jantar como eu ou você faríamos. De jeito nenhum, o preparo começa muito antes. Exato. Dias antes, ela entra na internet, estuda o cardápio inteiro para já saber o que pedir. Ela mapeia por fotos onde ficam as saídas de emergência, onde ficam os banheiros e tenta descobrir até como é a iluminação do local. Tudo isso, todo esse esforço investigativo é apenas para mitigar a enorme ansiedade e a sobrecarga sensorial e social que aquele ambiente imprevisível fatalmente vai causar nela. É muito trabalho. É um trabalho de inteligência prévio gigantesco, apenas para conseguir sentar à mesa com os colegas e parecer minimamente relaxado para os neurotípicos presentes. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está nos acompanhando hoje. Se formos pensar em tecnologia de novo, o Masking me parece ser exatamente como um aplicativo ultra pesado rodando em segundo plano num smartphone. Como assim? Desenvolve melhor essa ideia. Imagina um app que não aparece na tela principal, mas ele está ali exigindo 99% da capacidade do processador e sugando a bateria do aparelho numa velocidade absurda. E ele faz tudo isso só para garantir que a tela inicial, que seria a fachada social dessa pessoa, pareça perfeitamente padronizada, rápida e bonita para qualquer um que olhe de fora. A tela tá linda, os ícones estão no lugar, o papel de parede tá perfeito. Sim, a tela tá impecável. Mas, se você tocar na parte de trás do celular, ele tá fervendo. O processador tá literalmente prestes a derreter por superaquecimento. Exatamente isso, e as pessoas em volta só olham para a tela brilhante. E esse superaquecimento do processador humano, clinicamente falando, tem consequências devastadoras, certo? A gente não está falando apenas de se sentir um pouquinho cansado ou com sono após uma festa longa. De forma alguma. O custo médico e psicológico dessa performance ininterrupta é simplesmente brutal.
A literatura que analisamos é unânime em apontar que o masking crônico é a estrada principal porque chamamos clinicamente de burnout autista. Que é diferente do burnout de trabalho, né? Muito diferente. É um esgotamento cognitivo, emocional e físico severo. Isso se desdobra rapidamente em quadros crônicos de ansiedade, numa depressão profunda, uma sensação aterrorizante de perda da própria identidade. A pessoa esquece quem ela é sem a máscara. Exato. E o mais grave, as estatísticas mostram um aumento dramático e muito preocupante no risco de ideação suicida entre esses adultos. Isso é assustador. E pesquisando dentro desses custos todos, eu me deparei com um termo da psicologia do trauma nas fontes que parece explicar muita coisa. O phoning. Ah, o fone. Um conceito crucial e muitas vezes ignorado. Sim, essa resposta de agradar compulsivamente aos outros. Eu queria que você explicasse o mecanismo disso para nossa audiência, porque me pareceu ser algo muito mais denso e complexo do que simplesmente o traço de ser muito bonzinho com os outros. E é muito mais complexo mesmo. O phoning é fundamental para a gente entender o desgaste profundo do adulto autista no dia a dia. Geralmente as pessoas conhecem as respostas clássicas do nosso sistema nervoso diante de uma ameaça iminente: lutar, fugir ou congelar, certo? Certo, o clássico fight or flight. Isso! Mas o phoning é a quarta resposta do sistema nervoso. Quando uma pessoa autista está em um ambiente socialmente ameaçador, agressivo ou esmagador do ponto de vista sensorial, e ela sabe que não pode brigar com ninguém ali, nem fugir correndo do local, o cérebro dela adota a submissão total como mecanismo automático de defesa. Então ela suprime ativamente todos os próprios limites para espelhar o que o outro espera dela? Perfeito. A pessoa ignora e bloqueia completamente o próprio desconforto emocional ou sensorial e passa a monitorar e satisfazer exclusivamente as emoções das pessoas ao redor. Caramba! E o objetivo disso é o quê? O objetivo subconsciente do cérebro é apaziguar o ambiente e evitar conflitos ou rejeição a qualquer custo. O perigo gigantesco disso é que transforma esses adultos em alvos extremamente fáceis para relacionamentos abusivos e exploração no ambiente de trabalho. Faz todo sentido, infelizmente. Eles foram condicionados, por anos de masking, a ignorar os próprios instintos de proteção em nome da camuflagem. Eles não sabem mais dizer não. E é aí que entra a tragédia clínica que os curadores deste estudo apontam de forma tão incisiva. Porque pensa bem, quando esse celular finalmente superaquece e a pessoa entra em colapso total, ela vai buscar ajuda psiquiátrica. Mas o que chega no consultório do médico não é o autismo clássico com os sinais óbvios. Não, de jeito nenhum. O que chega, senta na cadeira e chora. É o sintoma final da falência do sistema de camuflagem. E isso, infelizmente, gera uma cascata de diagnósticos totalmente equivocados. Como os médicos acabam confundindo isso? Por exemplo, por que tantas mulheres autistas recebem primeiro um diagnóstico errado de transtorno de personalidade borderline? Eu li muito sobre isso e fiquei chocada. Olha, se conectarmos isso ao quadro geral que estamos desenhando aqui, faz total sentido aos olhos de um clínico que não está preparado para ver o autismo camuflado. O borderline é muito marcado por instabilidade emocional intensa e um pavor do abandono. Sim. Agora, pensa numa mulher autista em pleno burnout. Ela está sofrendo uma sobrecarga sensorial e cognitiva tão grande que ela passa a ter crises nervosas severas, os chamados meltdowns. Para o médico de fora, isso parece pura e simples instabilidade emocional. A pessoa tá só estourando por excesso de estímulo e ele acha que é um traço de personalidade. Exato. Além disso, a ansiedade constante de tentar ler regras sociais invisíveis o tempo todo e falhar pode se manifestar como uma imensa insegurança nas relações amorosas e de amizade. O médico vê a crise superficial, não investiga a raiz do neurodesenvolvimento que está por trás daquilo e carimba o diagnóstico de borderline ali mesmo. É como se eles estivessem tratando a fumaça sem nunca olhar de onde o fogo está vindo. Uma definição perfeita. E acontece o mesmo com o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A hipervigilância constante para monitorar o próprio comportamento durante o masking simula perfeitamente o estado de alerta constante de alguém com TEPT. Nossa. E ainda tem os diagnósticos de bipolaridade e TDAH, né? Sim,
Muitos recebem diagnósticos isolados de transtorno bipolar ou apenas TDAH. E qual o resultado trágico disso tudo? O autismo subjacente, que é a base de tudo, continua invisível e, portanto, a pessoa fica sem o suporte terapêutico adequado. O que me leva a um questionamento bem duro sobre a forma como a sociedade enxerga o sucesso e a saúde. O mundo corporativo e a própria mídia, sabe, eles adoram o termo autofuncionamento. O famoso e problemático autofuncionamento. Pois é, se a pessoa tem um emprego estável, é casada, se ela consegue mascarar tão bem a ponto de enganar os colegas de mesa e até os médicos, ela é rapidamente rotulada como uma autista de alto funcionamento, como se isso fosse um elogio. Mas os autores que estamos lendo abominam esse termo. Por que ele é considerado tão prejudicial pelas fontes? O Devon Price faz uma desconstrução letal, brilhante desse conceito no livro dele. O rótulo de funcionar, na prática psiquiátrica e social, raramente mede o bem-estar interno, a paz de espírito daquela pessoa. Ele é, na verdade, apenas uma régua de conveniência externa. Espera. Ele mede o quanto você incomoda os outros. É isso. Precisamente isso. É a métrica do incômodo. Se você é produtivo no escritório, se você não tem crises nervosas em público, se o seu chefe não precisa adaptar uma vírgula do seu fluxo de trabalho, a sociedade olha para você e te chama de autofuncionamento. Meu Deus. O masking oculta a sua deficiência para garantir o conforto absoluto dos neurotípicos ao seu redor, mas joga todo o peso opressivo do sofrimento para dentro de você. Dizer que alguém é de alto funcionamento só porque essa pessoa consegue sorrir e acenar numa reunião corporativa, ignorando o fato de que ela tem colapsos nervosos diários e chora no chão do próprio quarto por exaustão. É de uma frieza absurda. É uma forma extremamente cruel de invalidar a deficiência e a dor dela. O Price argumenta que alto funcionamento é muitas vezes apenas um eufemismo polido para sofrimento de alta intensidade em silêncio. Essa perspectiva é um soco no estômago e me faz pensar numa contradição lógica gritante em tudo que a gente aprendeu até hoje. Qual contradição? E exatamente aqui que chegamos ao grande ponto de virada desta nossa análise. O conceito que reestrutura, que vira do avesso tudo que achávamos saber sobre interações sociais e autismo. O problema da dupla empatia. Isso. O conceito formulado pelo sociólogo Damian Milton. Eu vi que é de 2012, certo? Sim, em 2012 ele lançou esse artigo e ele basicamente dinamita a ideia clássica de que a falha de comunicação é um defeito de fabricação exclusivo do cérebro autista. O Milton propõe algo muito simples, que a empatia, por definição, é uma rua de mão dupla. Então, se há um abismo comunicativo enorme entre uma pessoa autista e uma pessoa neurotípica conversando, a empatia está falhando dos dois lados da ponte. Exato. Ele argumenta que uma pessoa neurotípica tem exatamente a mesma cegueira, a mesma dificuldade absurda e a mesma frustração para ler, entender e se colocar no lugar de uma mente autista, do que o inverso. É recíproco. Totalmente. O neurotípico típico não entende por que a luz fluorescente do escritório incomoda tanto. Ele não entende a necessidade vital do balanço corporal e frequentemente lê a franqueza autista como grosseria intencional. Ou seja, o neurotípico falha miseravelmente em sentir empatia por essa vivência divergente. O que derruba por terra a noção do déficit social inerente. E o mais legal é que não é só uma teoria sociológica abstrata. A literatura traz dados de laboratório fascinantes para provar isso na prática. Especificamente, aquele estudo do Crompton e seus colegas publicado em 2020. Um estudo divisor de águas. Eu queria mergulhar na mecânica desse estudo porque a forma como eles testaram essa teoria da dupla empatia é genial. Como foi feito? É um desenho experimental muito, muito elegante. Eles queriam medir a eficácia real da transferência de informações e o sentimento de conexão interpessoal, o chamado rapport. Então, o que eles fizeram? Eles usaram a dinâmica clássica de um telefone sem fio da vida real. Ah, eles criaram correntes de comunicação? Isso. Uma pessoa conta uma história super detalhada para a segunda pessoa, que tenta lembrar e conta para a terceira e assim por diante. E eles dividiram os participantes em 3 grupos estritos para observar o que acontecia com a história.
E quais eram esses grupos? Um grupo era formado apenas por pessoas neurotípicas, um grupo misto, com neurotípicos e autistas alternados na corrente, e um terceiro grupo formado exclusiva e unicamente por pessoas autistas diagnosticadas. E aqui que a mágica acontece. Os resultados viraram a psiquiatria clássica de cabeça para baixo, né? Literalmente. Porque, veja bem, quando você observa o grupo exclusivo de pessoas autistas, a teoria clássica do déficit social do DSM-5-TR deveria prever um desastre absoluto de comunicação ali, certo? Claro, se eles têm déficit de interação, juntar vários num grupo só faria a história se perder logo na primeira pessoa. Mas aconteceu o exato oposto. O exato oposto. Conta mais. No grupo exclusivamente autista, a comunicação fluiu de forma tão eficiente quanto no grupo puramente neurotípico. A precisão dos detalhes da história se manteve incrivelmente alta até o final da corrente. O compartilhamento de informações foi excelente. E o dado mais importante de todos: Qual? os participantes autistas relataram um nível fortíssimo de rapport, de conexão genuína e conforto mútuo na interação. Eles se sentiram muito bem conversando entre si. Que maravilha! E onde é que o telefone sem fio quebrou de verdade? A queda drástica na precisão da informação, o sumiço dos detalhes e a perda total de conexão social e conforto ocorreram única e exclusivamente nos grupos mistos. Quando autistas e neurotípicos tentavam decodificar as intenções uns dos outros. Exatamente. A falha só acontecia no cruzamento das neurologias. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Voltando à nossa analogia de tecnologia de hoje, é a prova laboratorial definitiva de que não estamos lidando com um computador quebrado precisando de conserto. Imagina que você tem um Mac e um PC da Windows tentando compartilhar um arquivo de vídeo pesado de alta resolução via Bluetooth. E os sistemas operacionais, por natureza, têm protocolos totalmente diferentes para isso. Exatamente. Quando um Mac fala com outro Mac na mesma sala, a transferência daquele arquivo via AirDrop é imediata. É fluida, é nativa, o vídeo passa em segundos e sem perdas. O estudo do Crompton provou que quando um cérebro autista fala com outro cérebro autista, o arquivo de informação passa perfeitamente. Mas quando o Mac tenta enviar o exato mesmo arquivo para o PC com Windows, A tela trava, o arquivo corrompe pela metade e a transferência falha miseravelmente. Nenhum dos dois computadores ali tem um déficit de processamento real. A placa-mãe deles não está queimada. não, os dois estão funcionando no pico de suas capacidades. Eles apenas rodam sistemas operacionais com linguagens de programação diferentes que são fundamentalmente incompatíveis sem um software de ponte bem calibrado no meio. Essa analogia é perfeita. E isso levanta uma questão essencial, que é o coração crítico deste nosso Morning Report. Presta atenção. Se o problema é, comprovadamente, um caso de sistemas incompatíveis falhando na ponte, por que a medicina apenas patologiza um lado da equação? Exato. E isso me faz olhar direto de volta para o critério A1 do DSM-5-TR, que a gente debateu no início. Esse critério não seria, então, inerentemente tendencioso? Completamente enviesado. Porque se pensarmos bem nisso, o manual avalia a capacidade de reciprocidade social da pessoa autista usando única e exclusivamente a régua, as regras invisíveis e a linguagem de programação do sistema operacional neurotípico. É o viés da maioria determinando o que é saudável. É como avaliar a qualidade geral e a utilidade de um Mac moderno apenas pela sua incapacidade de rodar nativamente um joguinho feito para Windows dos anos 90. E essa é a grande crítica contemporânea que profissionais gabaritados como o Dr. Fábio Fonseca e a neuropsicóloga Dione Viegas trazem ativamente para o debate hoje. O manual clínico foi escrito por neurotípicos observando o comportamento de autistas a partir de uma lente externa e muitas vezes confusa com o que estava vendo. Uma lente míope, quase. Sim, a psiquiatria tradicional observa a interação mista falhar e, por puro viés estatístico de quem é a maioria na sala, atribui a culpa e o rótulo de doente exclusivamente ao cérebro divergente. É uma mudança de paradigma sísmica, de verdade. E acho que isso amarra perfeitamente a jornada lógica e profunda que a gente traçou hoje, não acha? Com certeza, nós cobrimos um terreno enorme.
Nós começamos lá atrás, olhando para a fundação clínica, o critério A1 e aquela expectativa engessada de como uma interação de vai e vem deveria idealmente acontecer segundo os livros. E em seguida nós iluminamos os bastidores sombrios e dolorosos dessa expectativa. Dissecamos os mecanismos do masking e do fawning para mostrar à nossa audiência como grupos frequentemente marginalizados esgotam sua energia vital. Como eles fritam os seus próprios processadores internos apenas para sustentar uma fachada aceitável para o mundo exterior. Uma performance exaustiva que muitas vezes combina em diagnósticos médicos completamente errados e naquele rótulo perigoso e muito conveniente para os outros de alto funcionamento. E por fim, nós quebramos a própria ideia do déficit social unilateral. A teoria da dupla empatia do Milton, somada aos estudos recentes do Crompton, nos provaram por A mais B que a quebra de comunicação é uma falha mútua de tradução entre dois mundos neurológicos perfeitamente válidos. E não um defeito de nascença de um deles. Exato. O que nos traz naturalmente a aplicação prática imediata de todo esse conhecimento clínico e social. Sim, porque a teoria é ótima, mas a gente precisa trazer para a realidade. Exato. Porque quem acompanha esta análise, sejam médicos, psicólogos, líderes corporativos de RH ou mesmo familiares, porque eles precisam internalizar esses 3 pilares urgentemente. Porque entender a neurodiversidade por essa ótica moderna muda drasticamente de quem é a responsabilidade na sala. Sem dúvida alguma. Muda tudo. O peso gigantesco de garantir uma comunicação de qualidade e de criar um ambiente confortável deixa de ser um fardo individual. Deixa de ser o problema do autista. Sim, a pessoa autista não pode mais ser a única responsabilizada por se consertar por meio de terapias exaustivas de assimilação e de mascaramento sem fim. A construção da ponte comunicativa passa a ser definitivamente um dever coletivo. As escolas, os escritórios de trabalho, as universidades e, principalmente, as clínicas de saúde precisam dar o exato mesmo passo em direção à compreensão. Tem que ser um esforço conjunto, né? Se a falta de empatia e a dificuldade de tradução são sabidamente duplas, o esforço da sociedade para acomodar essas diferenças também tem que ser duplo. É entender de uma vez por todas que um ambiente inflexível é, na grande maioria das vezes, a verdadeira causa da incapacitação de uma pessoa autista. Perfeito. Para encerrar este nosso Morning Report de hoje, eu quero deixar uma inquietação, sabe? Uma pulga atrás da orelha para nossa audiência. Algo para todo mundo refletir depois que essa nossa exploração das fontes terminar. Manda ver, adoro reflexões finais. Voltando àquela nossa máquina de raio-x clínica lá do comecinho da conversa, talvez durante todos esses longos anos de história médica, a máquina da psiquiatria não estivesse diagnosticando de fato uma fratura intrínseca na mente autista. Talvez, e só talvez, ela estivesse apenas refletindo e fotografando o peso esmagador de um mundo que força essas mentes maravilhosas a operarem sob compressão extrema e constante. Nossa, profundo. E, puxando do que lemos do Davon Price, se o masking é, no seu nível mais profundo e cruel, uma resposta de trauma a uma sociedade que pune implacavelmente quem ousa ser diferente da norma, como seria a nossa sociedade, como seria o mundo se o desmascaramento fosse finalmente um ato seguro para essas pessoas? Se elas pudessem ser quem são, sem medo? Sim. Se a sociedade parasse, de uma vez por todas, de forçar essa rígida e pesada fachada neurotípica em absolutamente todos nós, desde o momento do nascimento, quanto potencial inovador e oculto, quanta inteligência divergente e quantas conexões humanas verdadeiramente genuínas nós estamos perdendo neste exato momento apenas por exigirmos, sob ameaça de exclusão social, que todos rodem o exato mesmo sistema operacional. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Excelente provocação. Até o próximo Morning Report.